Olá, meu nome é Eduardo Dinetti, eu sou médico, psiquiatra e nutrólogo e eu estou gravando esse áudio aqui como resposta a algumas perguntas que me enviam. Na realidade, me enviam muitas perguntas por e-mail, principalmente porque há vários anos atrás eu iniciei uma sessão no meu site chamada Pergunte ao Psiquiatra. Eu respondia, as pessoas começaram a enviar cada vez mais perguntas e hoje o volume de perguntas é muito grande, então eu não tenho como responder todas as perguntas. Algumas eu respondo, outras não. O link está aqui embaixo, eu vou deixar embaixo aqui desse áudio, porque já tem várias perguntas lá respondidas. Outras pessoas me perguntam, doutor Eduardo, por que o senhor não grava vídeos, mais vídeos na internet? Tem algumas entrevistas minhas, mas eu não sou um youtuber e não tenho realmente tempo para gravar vídeo. Mas assim que for possível, eu acho que vai ser interessante sim gravar alguns vídeos. Eu vou responder hoje uma pergunta que é uma pergunta muito frequente, não só de pacientes, mas de pessoas que acessam meu site, que é o problema dos remédios psiquiátricos e álcool. A pergunta quase sempre é a mesma: doutor, eu posso beber tomando esse remédio? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, a pergunta principal que deve ser feita não é essa, né? Se eu posso beber tomando remédio. A pergunta principal e prioritária é: por que eu estou tomando esse remédio? Se a pessoa está tomando um remédio dentro da psiquiatria é porque está sofrendo de algum transtorno psiquiátrico, seja leve, seja moderado ou severo. Então, como são muitos os transtornos psiquiátricos, eu vou falar sobre ansiedade. Quem tem ansiedade e usa álcool. Ansiedade, só para ficar mais claro e mais amplo, ela agrupa um conjunto grande de patologias psiquiátricas, de transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, a ansiedade generalizada, as crises de pânico, a síndrome do pânico, as fobias específicas e as inespecíficas. Fobia específica é quando você tem medo de alguma coisa em específico. Por exemplo, a pessoa tem medo de altura, a pessoa tem medo de lugar fechado. E as inespecíficas são fobias, são medos irracionais que a pessoa sente, às vezes sem uma causa específica. Há também a fobia social. Tudo isso faz parte do grupo dos transtornos ansiosos. Existe também a tricotilomania, que é a mania de arrancar o cabelo, a sobrancelha, a barba. O próprio transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, é um transtorno de ansiedade. Existe também a ansiedade de performance ou ansiedade de desempenho, também chamada de ansiedade de palco, que é o medo de que a pessoa tenha a exposição, ou seja, ela se sente ansiosa quando ela está em uma situação onde outras pessoas a estão observando. Existem outros transtornos, mas basicamente estes aqui, quando o álcool entra no dia a dia, mesmo em fim de semana, né, entra no conjunto, entra na história, entra no assunto, todos esses transtornos ansiosos tendem a piorar. E pioram, às vezes, muito. Né? A ansiedade generalizada piora bastante com álcool, as crises de pânico podem piorar muito com álcool, as fobias podem piorar com álcool e assim por diante. Só para lembrar, também no transtorno bipolar, que é um transtorno do humor, pode piorar muito gravemente as crises por causa do uso do álcool. Então, a primeira coisa a ser dita é que o álcool por si só já não combina com essas doenças. Então, se a pessoa está fazendo um tratamento, seja para ansiedade generalizada, para crise de pânico, para fobias específicas ou inespecíficas, para ansiedade de desempenho, tricotilomania, toque, não deve beber. Não é que a pessoa necessariamente vai ficar sem beber o resto da vida, mas durante o tratamento não é conveniente que ela beba de jeito nenhum. Porque, em primeiro lugar, como eu acabei de dizer, existe uma multidão de estudos mostrando isso, que o álcool agrava, piora os transtornos de ansiedade e piora
em muitos casos também, como eu disse, as fases, tanto depressiva como a maníaca no transtorno bipolar, que é um transtorno de humor. Agora, com relação ao álcool e os medicamentos, o problema é que quando você bebe álcool, né, é bem mais complexo do que isso, eu vou tentar resumir, você pode causar desequilíbrios nos neurotransmissores, serotonina, a dopamina, enfim, que são os neurohormônios produzidos pelos neurônios e que têm efeitos sobre o humor, sobre comportamento, e o álcool pode causar desequilíbrios, né, nesses mecanismos naturais que nós temos. Além do que, o álcool também interfere num hormônio que nós temos, que nós produzimos, chamado de hormônio antidiurético. Então, de uma maneira simplificada, você vai prejudicar o efeito da medicação se você misturar a medicação com o álcool. Além do que, ainda tem um outro detalhe, se você misturar a medicação com o álcool, algumas dessas medicações que são usadas para tratar uma ou mais doenças ansiosas, ou seja, dentro desse grupo que eu já mencionei de transtornos de ansiedade, o álcool pode potencializar o efeito o álcool pode potencializar o efeito do medicamento e vice-versa. Então, por exemplo, se a pessoa toma um ansiolítico, um muito conhecido é o Rivotril, por exemplo. O Rivotril é um ansiolítico conhecido. A pessoa pode, com o Rivotril, ter uma embriaguez mais acentuada em razão do uso do Rivotril, como de outros medicamentos também da categoria dos benzodiazepínicos, por exemplo. Então, não é conveniente usar álcool por causa da doença, porque o álcool pode piorar a doença, não combina com nenhuma dessas doenças. O álcool pode prejudicar, danificar o efeito da sua medicação, e também porque você pode causar outros desequilíbrios que você nem sequer tinha, mas você começa a tê-los a partir do momento em que o álcool entra dentro de um quadro de ansiedade, ou seja, a pessoa já tem ansiedade, começa a beber, piora, como eu falei um pouco antes, pode haver desequilíbrios, podem haver desequilíbrios nesses neurotransmissores e a pessoa então começar a ter mais problemas ainda, ou seja, em suma, resumindo, não é recomendável de jeito nenhum o uso do álcool com medicação psiquiátrica. Pelo menos nessas aqui que eu disse, agora fica sempre claro, evidentemente que existem outras situações onde o álcool também não vai ser recomendado. Na maioria das vezes, evidentemente, não é recomendado. Então é basicamente isso que eu teria a responder. Agora, fim do tratamento, né, uma vez que a pessoa tenha terminado o tratamento, tenha tido alta médica do tratamento, aí o caso é conversar com o psiquiatra que está te atendendo, o psiquiatra que está te acompanhando, para ver se vale a pena você retornar ao uso do álcool depois de ter interrompido esse uso por causa do tratamento, se vale a pena e se é da opinião técnica do psiquiatra, se vale a pena retornar ao uso do álcool esporadicamente. O álcool nunca deve ser usado em excesso, ainda mais porque no Brasil o álcool ele tem uma graduação alcoólica mais forte do que em vários outros países, ou então você se manter, o que é melhor ainda sem o uso do álcool. É uma decisão pessoal, mas que deve ser levada a um debate com o médico psiquiatra que te assiste, que acompanha o seu caso. É basicamente isso, e vamos ver se a gente faz alguns vídeos aí no futuro. Obrigado por ter ouvido, espero ter ajudado aí as pessoas que me enviaram as perguntas. Um abraço.